Primeiro, a gente vai pegar aqui um quadrado, medindo 31 centímetros por 31 centímetros. Aqui eu peguei um papel Panamá. Aí, esse molde ele vai servir para você cortar várias peças ao mesmo tempo. Aqui eu cortei 6 dessa seguinte forma. Coloquei em cima. Vou dar aqui uma dica para vocês que é muito importante. Tá vendo essas laterais aqui? Pois é. Ela facilita na hora de mexer a tábua. Coloco a régua e vou girando a tábua da maneira que vocês estão vendo aí. Depois eu viro a régua e dou outro corte novamente. E assim eu vou fazendo com os 4 cantos. Quando você terminar vai estar assim, ó, tudo bem cortadinho. Uma dica importante é você deixar a sua lâmina bem afiada. Se a lâmina estiver cega, o corte pode não sair bem feitinho. Agora que a gente vai costurar. Aqui eu peguei uma estampa que não tem uma direção certa, os bichinhos estão de cabeça para baixo, para cima, para o lado, então não precisa se preocupar com a direção. Aqui eu peguei um zíper, vou deixar a frente do zíper virada para baixo, os dentinhos do zíper virado para baixo. Aqui eu deixei o ponto número 5. E assim eu vou fazer com todas as peças, aquelas 6 peças que a gente cortou. Se vocês fizerem mais peça, vai ser assim. Esse zíper, ele é o número 5. A gente vai costurando todos no mesmo zíper ao mesmo tempo, olha. Agora aqui a gente vai virar para o outro lado, cortar aqui o que sobrou. E a gente vai colocar para o outro lado, ó, o zíper, colocar os dentinhos, tá? Para baixo, a gente vai virar para cima e fazer o remate aqui, ó. Em todas as peças ao mesmo tempo. Aqui eu coloquei também o número 5. Se você quiser colocar o número 4 ou 3, aí é da preferência de vocês. Eu gosto do número 5 porque fica mais bonitinho e também porque agiliza mais na produção. Aqui são aquelas pecinhas que você faz, aquelas bem simplesinhas, que você vende mais baratinho, que você faz doação. Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Aí você vai ajeitando lá embaixo o zíper e ajeitando aqui em cima para não ficar um trabalho torto. O sintético, eu vou dar uma dica para vocês, quem não tem um pezinho de plástico, passar creme nas pontinhas. Esse aqui não precisou, mas tem sintético que quando você vai costurar ele fica embolando, ele fica prendendo no pezinho. Tá vendo que meu pezinho ele é o de metal e mesmo assim não embolou com esse tecido, com esse sintético. Mas aí vocês vão passar creme na beiradinha onde vocês estão costurando. Isso é uma ótima dica. Às vezes eu uso com outros tipos de sintéticos. Agora a gente vai colocar o dentinho, continua pra cima e vamos colocar por cima agora do outro lado do zíper. E vamos fazer a mesma costura, número 5. Pronto, agora a gente vai fazer o seguinte, vai pegar lá na pontinha, vai abrir pra gente fazer o arremate também do outro lado.
Aqui eu tô limpando primeiro as linhas, para não ficar prendendo no zíper quando a gente for abrir. Olha lá, não tem mais nenhuma linha. Então, vamos abrir. Aqui agora a gente vai virar o dentinho que tá pra baixo, a gente vai colocar pra cima, do outro lado que ainda não foi arrematado. Pronto, como é que ficou o acabamento do lado de fora. Agora a gente vai colocar o zíper em todos. Esse zíper aqui, ele é o número 5 e o cursor também é o número 5. Uma ótima dica para você conseguir colocar o zíper mais fácil é você comprar o zíper número 5 e o cursor número 6, ou seja, um númerozinho a mais. Aí fica mais fácil na hora de colocar. O bom dessa técnica aqui é que não precisa estar passando o zíper 2 vezes em cada estojo. Porque você já passa uma vez e ele já fica fechadinho dos dois lados. Olha só que bacana. Assim agiliza muito. Agora aqui eu já refilei tudo, já tirei o zíper, a sobra de zíper. Agora a gente vai cortar, fazer um pique aqui no meio. De todas as peças a gente vai fazer a mesma coisa. Refilar o que não refilou ainda, você vai refilar. Refilar é você tirar esses pedacinhos de zíper que ficou. Pronto, agora a gente vai abrir aqui dessa forma. E vai procurar aqui, ó, o meio do pique com o meio do zíper. Olha. E vai costurar, assim você vai fazer em todos. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you and I. Safe and sound.
gente fazer as caixinhas, você vai começar a medir a partir dessa linha, onde você fez a costura. Vai medir 4 centímetros por 4 centímetros. Depois a gente vai cortar os quadradinhos e fazer um pique nos cantinhos, da forma que está mostrando aqui no vídeo. Depois disso a gente vai cortar todas as alças. Aqui eu cortei um pouco maior, mas você vai cortar com as medidas que apareceu no vídeo. Agora é só juntar aquele pique que a gente fez com o meio do zíper, com o meio do outro lado da bolsinha. A gente vai fazer isso em todas as bolsinhas. Em todos os cantos de todas as bolsinhas. Depois a gente vai colocar as alças, centralizando ali no meio. Olha, junto com o pique, ó. Prendeu. Tomar cuidado para não ficar embolada aqui, ó. A alcinha. Você vai primeiro colocar todas, depois você vai costurar todas. Aqui eu estou mostrando somente uma, mas aí você vai fazer em todas, todos os lados de todas, os estojos. Depois que você costurou todos os estojos, você vai recortar as linhas que sobram e depois desvirar as bolsinhas. E no final elas vão ficar desse jeito aqui, ó, todas. Está prontinha a nossa bolsinha. Espero que tenham gostado, curte e compartilhe para ajudar o canal a crescer.